Meu querido amigo e amiga, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por estarem assistindo o nosso vídeo. Sem dúvida nenhuma, uma prestação de serviço que eu estou trazendo a você com as novidades trabalhistas no que tange aqui a aplicação da vida prática, ou seja, no seu contrato de trabalho ou em alguém de sua família, você como advogado também ou advogada que atua na militância e você que está estudando para a OAB e também concurso público. Vamos falar nesse vídeo aqui e eu já peço que você o compartilhe e você se inscreva também em nosso canal no YouTube aí, Professor Gleibe, tá bom? Se inscreva, por favor, que todo dia eu vou estar depositando aqui, ou melhor, gravando, não é? Alguma coisa para você aqui, né? Depositando informação e gravando aqui para ti. O tema desse nosso vídeo aqui é justamente sobre o novo contrato de trabalho, que está descrito a partir do artigo 442 da CLT. Bom, foi criado o novo artigo 442B, B de bola, da CLT, em que ele determina o que? A contratação do trabalhador autônomo. Ou seja, o trabalhador autônomo é aquele que tem o que? A chamada parassubordinação. O que é a parassubordinação? É quando o autônomo ele escolhe a melhor maneira, a melhor forma de conduzir o seu trabalho, de conduzir a sua atividade. Então, uma vez que o autônomo ele tem essa autonomia, por isso é autônomo, autonomia, e ele possa se fazer substituir também, indubitavelmente estamos diante de uma situação que caracteriza a figura do autônomo. E aqui a lei não deixa dúvidas, que ele fala aqui, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não. Isso está expresso aqui, então afasta. Então o autônomo, que até então não estava dentro da CLT, agora ele está como uma forma de excludente. Ou seja, aquele empregado pode ser dispensado e pode ser dado autonomia. Então eu fico imaginando, por exemplo, o teletrabalho, não é que eles estão chamando aí de trabalho remoto, não é? Claro que isso chama teletrabalho. Diante desta situação, meu caro amigo e amiga, pode ser feita essa forma de contratação como autônomo e não irá gerar nenhuma hipótese ou modalidade de vínculo de emprego. 1-0 para o patrão aí, tá? Bom, o artigo 443, ele fala o que aqui o texto? O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Intermitente é a nova figura, não é? O que seria o trabalho intermitente? É aquele esporádico, é aquele de vez em quando nunca. Por exemplo, eu vou fazer um evento aqui e contrato uma pessoa tão somente para trabalhar naquele evento. Só irá realmente trabalhar neste evento. Vamos lá. O parágrafo 3º do artigo 443 não nos deixa dúvida para saber quem é o intermitente. Vamos lá? Me acompanhe e presta atenção aí. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ou seja, haverá subordinação, mas não precisa ser de forma contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, inclusive as disciplinadas por legislação específica. Bom, aqui a parte final sempre é onde mora o perigo da lei, não é? Porque ele colocou para nós aqui, inclusive as disciplinadas por legislação específica. Exemplo de legislação específica: advogado, bibliotecário, contador, dentista, e pegando aqui o alfabeto, tá bom? Que mais aqui? Estagiário, quem mais aqui? Todas as profissões podem ser contratadas agora de forma intermitente, sem maiores delongas aqui, meu caro, não é? Então, por exemplo, eu posso contratar um estagiário só para fazer o trabalho aqui uma vez por semana, e não vai gerar nenhum tipo de vínculo com esse estagiário, ou com um professor, por exemplo, para ir lá para prestar eventualmente um curso, né? Ou um curso rápido. Olha aí, hein? 2-0 patrão. Artigo 444, estou tratando nesse breve texto aqui somente sobre contrato, tudo bem? Fala sobre o contrato de trabalho que é livre de disposição das partes de criar novas regras, não é? Vamos ver o que fala agora o parágrafo único. A livre estipulação, a que se refere o caput do artigo 444,
desse artigo, aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A. O que fala o 611-A? Que fala que está dando prevalência do acordado sobre o legislado. Com a mesma eficácia legal no caso de empregador portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Ou seja, que ele recebe mais do que, vamos imaginar aqui, 11 mil reais, tá? 5,5, né? Mais de 11 mil. É o que é chamado aqui, meus caros amigos, de quê? De hipersuficiente. Quem que é o hipersuficiente? Hipersuficiente agora é aquele empregado que tem o que? Nível superior e também receba igual ou mais do que 2 vezes o teto, não é? Da Previdência Social. Então, nessa hipótese, pode ser até criada uma cláusula arbitral ou discutido eventuais direitos deste empregado. Muito bem, esses são os artigos que tratam especificamente sobre os direitos do empregado. Agora vamos para o artigo 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial, ou seja, quando é vendida uma empresa, ou de empregadores prevista no artigo 10 e 448 da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Então, aquele que comprou a empresa é responsável pelo débito do anterior patrão, entendeu? Agora, a empresa sucedida, ela responderá solidariamente com a sucessora quando ficar caracterizada a fraude na transferência. Bom, aqui deu brecha, né? Mais um voto aí para o patrão. Aqui, o que é fraude, não é? Se eu faço uma venda para você de um negócio, de uma atividade, e fazemos o contrato, registramos da junta comercial, onde está a fraude sobre isso, não é? Bom, o artigo 452-A volta a falar do trabalho intermitente, não é? Que ele deve ser celebrado sempre por escrito, tudo bem? E deve conter especificadamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior à hora do valor do salário mínimo. Então, por exemplo, quem trabalha 44 horas semanais tem um salário mínimo por mês. Quem trabalha 22 horas semanais só terá meio salário mínimo. Simples assim, não é? Ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função do contato intermitente ou não. Bom, o empregador ele convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviço. Legal, então vamos imaginar que eu vou contratar você para fazer um trabalho intermitente. Eu posso contratar de qualquer maneira, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser SMS, pode ser uma carta registrada, com 3 dias de antecedência. O empregado que recebeu essa comunicação, ele tem um dia útil para responder o chamado. Se não responder em um dia útil, é como se a recusa foi feita, não é? Bom, a recusa desta oferta por parte do empregado não descaracteriza a subordinação ao final. Então é apenas escolher se pode ou se não pode. Agora, uma vez que aceita a oferta pelo empregado e qualquer uma das partes descumprir, deve ser paga uma indenização de 50% do que receberia em até 30 dias, tá? Outro ponto que está no parágrafo 5º aqui, meus caros. O período de inatividade desse intermitente, ou seja, o período que ele não será chamado para trabalhar, não é considerado como tempo à disposição do empregador, podendo, obviamente, né, o trabalhador prestar serviço para outros contratantes. Então não há vínculo nenhum. E ao final de cada período do intermitente, será devido a ele a remuneração, as férias proporcionais ao período, o 13º proporcional, o repouso semanal remunerado e os adicionais legais, como hora extra, terceiro, férias, fundo de garantia. Aqui, a meu ver, é um entendimento da lei em regularizar exatamente quem estava irregular. Entende? Então, quantas pessoas que estão nessa situação, não é verdade, meu caro? Então, pelo menos fica uma coisa regulamentada nesta situação aqui. Fala aqui que somente é obrigatório o recibo de pagamento, não é? O empregador fará o devido depósito do FGTS
E a cada 12 meses que o intermitente, obviamente, venha a trabalhar, ele terá um mês de férias, tá ok? Fazendo a média aí do período que ele trabalhou, tá? Uma outra novidade para você também é o artigo 456A da CLT, que cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente. Então, ou seja, o uniforme, não é? E aí ele fala aqui, sendo lícita a inclusão do uniforme de logomarcas da própria empresa. Então pode ser colocado logomarcas sem maiores delongas aqui e sem nenhum tipo de contraprestação ao empregado. Agora, a higienização do uniforme é de responsabilidade do empregado, é do trabalhador. A responsabilidade em sanar esses problemas, né, da higiene do avental. E salvo hipóteses que forem necessários procedimentos, claro, se for ter que usar um produto específico da empresa, aí fica a critério da empresa. Essas são as novidades, meus caros, sobre contrato de trabalho. O que deu para notar aqui é uma flexibilização da lei no que tange à contratação. Em nenhum momento aqui está falando em pejotização. Porque a pejotização é a contratação de trabalhadores através de pessoas jurídicas e a emissão, obviamente, de notas fiscais, tá ok? A lei trabalhista não aborda este aspecto, mas eu garanto uma coisa a você, será um futuro muito breve, viu? Então esse é o nosso vídeo sobre contrato de trabalho e suas novidades. Tem muita coisa ainda, tem que falar sobre carteira, tem que falar sobre remuneração, tem que falar sobre jornada, tem que falar sobre férias, mas todo dia eu mando uma coisinha bacana para você aqui, tá? Obrigado, fique com Deus, boa tarde para você, 16 horas, 16 minutos, tá quase acabando o dia, beijão para vocês.